não existe dicotomia entre o ser e o agir. O que Jesus é, ele realiza, ele faz. Ele se comporta não de modo dicotômico. Diz algo e faz outra coisa. Em Jesus não existe isso. Jesus, quando escutamos a sua palavra, ao mesmo tempo a sua palavra comunica o seu modo de agir. E o seu modo de agir comunica a sua palavra. Iniciei falando sobre Jesus, porque o evangelho de hoje, posso dizer até mesmo a liturgia de hoje, nos convida a refletir sobre a compaixão. Hoje existe um termo que as pessoas utilizam muito, mas às vezes a gente usa termos que não retratam realmente aquilo que nós somos ou o modo como nós devemos agir. As pessoas hoje falam muito de empatia. É a palavra do momento. É preciso sentir empatia. E, de fato, é importante que a gente traga no nosso coração a empatia. Para nós, e a palavra de Deus nos ensina, que a empatia é a compaixão. A compaixão é você se colocar ao lado daquela pessoa que está passando por uma situação desafiante na vida. Você se compadecer com aquela pessoa. Porém, muitas vezes nós podemos até mesmo perceber o sofrimento do outro, mas não se colocar ao seu lado. É o que aconteceu na parábola contada por Jesus. E essa parábola que Jesus contou é uma parábola muito incisiva, porque Jesus, quando utilizou na parábola, entre as figuras, entre os personagens da parábola, que passaram por aquele homem que estava caído, Jesus colocou um samaritano. Lembrando que Jesus estava falando com o escriba. Jesus estava falando com alguém que conhecia profundamente a palavra. E as perguntas que eram colocadas ali, tanto para Jesus como para o escriba, as perguntas e as possíveis respostas não eram respostas desconhecidas por parte deles. Quando aquele escriba pergunta para Jesus, não é porque ele não sabe o que aquela pergunta significa. Ele conhecia a palavra de Deus, portanto, ele sabia muito bem que amar a Deus e amar o próximo resume toda a lei de Deus. Aquilo que era dito no Antigo Testamento: amarás a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente, com tudo aquilo que você é. Amarás a Deus de modo pleno. Amar a Deus. E amar a Deus é, de fato, a nossa vida ser uma vida que seja vivida de acordo com os mandamentos de Deus. Ninguém ama a Deus se não vive os mandamentos de Deus. Ninguém realmente ama a Deus se não vive, não busca viver. Nós sabemos os nossos limites, todos nós sabemos que nós somos fracos, e Deus, que nos criou do pó, sabe muito melhor do que nós quem nós somos. Ele sabe que nós somos fracos. Mas Ele conhece o coração daquela pessoa que busca a cada dia ordenar a sua vida para o amor e para a verdade. As pessoas que estão perto de nós podem desconhecer muitas coisas, mas Deus conhece o mais íntimo de você. E Deus te conhece, como disse Santo Agostinho, muito mais a você do que você mesmo se conhece. Deus te conhece a partir de dentro.
Por isso que é importante a gente não somente refletir sobre as nossas ações, mas avaliar se aquela ação que nós realizamos está sendo vivida de acordo com a vontade de Deus. E se nós estamos a cada dia progredindo nessa vontade divina. Fazer a vontade de Deus, amar a Deus de todo o coração e amar o próximo como a si mesmo. Eu quero colocar um ponto muito importante, acredito, para nós refletirmos hoje. Primeiro, é bem verdade que o amor a Deus é o primeiro mandamento. Todos nós sabemos que amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. Mas vamos parar para pensar o seguinte. O amor a Deus, ele precisa, porque Deus, como diz na carta de São João, se nós afirmamos que amamos a Deus, mas não amamos aquela pessoa que está ao nosso lado, não amamos o próximo, na verdade nós não amamos a Deus. Então, o que isso significa? Significa que, na verdade, o amor ao próximo, na ordem executiva, ele se torna uma realidade primeira. Ou seja, se você não ama o seu próximo, você não está realmente amando a Deus. O seu amor a Deus é um amor somente de palavras. De palavras. Hoje, a gente vê concretamente isso. A gente desiste facilmente das pessoas. E a gente ainda justifica. A gente até cria justificativas e palavreados muito bonitos para dizer: tem um motivo porque eu decidi desistir dessa pessoa. Às vezes a gente diz assim: aí eu vou me afastar dessa pessoa porque essa pessoa é narcisista. Hoje não tem muito isso? As pessoas dizem: não, essa pessoa é narcisista. E pode ser, inclusive, que essa pessoa seja narcisista. Ou seja, uma pessoa que tem um problema. Um problema sério, inclusive, que precisa de ajuda. Porém, o que acontece? Hoje a gente justifica que tudo eu me afasto do outro, porque o outro, na verdade, é alguém que me faz muito mal. E o Evangelho não nos ensina isso. O Evangelho nos ensina que, claro, se tem uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que realmente é narcisista, eu preciso ter um cuidado na minha relação com ela para que não prejudique a minha saúde mental. Isso é verdade, não estou tirando a seriedade de como nós devemos agir com pessoas que têm problemas sérios que podem nos impedir até de uma proximidade maior. Porém, não é todo mundo narcisista. A gente está criando uma ideia de que todo mundo aqui é narcisista. E não é bem assim. Que eu não devo sofrer com o outro, que eu não devo padecer com o outro. Isso não é evangélico. Tem algum casamento para dar certo se alguém não é capaz de perder? Então, a gente desiste. Aliás, já começa desistindo. Tem gente que começa o matrimônio já desistindo do matrimônio. Não entende que eu entro no matrimônio para santificar o outro. Eu entro nas relações para ajudar o outro no seu caminho de conversão. Aquele samaritano poderia justificar com muita, vamos dizer assim, com muita propriedade e dizer o seguinte: olha, ele caminhou, viu aquele judeu que estava ali no chão, mas naquele momento ele não pensou no desafio que era, ou nos relacionamentos conflituosos que existia entre ele, sendo um samaritano, e um judeu. Ele não pensou nisso. Os correligionários, podemos dizer assim, daquele homem, daquele judeu, o sacerdote e o levita, estavam mais preocupados com outra coisa. Estavam mais preocupados, talvez, consigo mesmo, talvez até mesmo com a prática, né, da lei.
e diante do sofrimento daquele irmão, ele não foi capaz de se compadecer e mudar a rota da vida dele. Mudar a rota, o caminho, o projeto. Queridos irmãos, nós precisamos estar muito atentos a isso. Deus nos convida a sermos realmente misericordiosos, compassivos, sermos capazes de perdoar. E essa passagem nos recorda muito que a atitude desse samaritano foi uma atitude que todos nós devemos fazer. E eu agora pergunto para você, quem foi o bom samaritano que te trouxe para o Shalom? Alguém foi um bom samaritano que se aproximou das suas feridas, se aproximou das suas dificuldades, das suas fragilidades, cuidou das suas feridas e ainda trouxe para a hospedagem. E, se necessário fosse, pagaria para que você tivesse ali o cuidado necessário para se recuperar completamente. Queridos irmãos, nós precisamos ser bons samaritanos uns com os outros. Parar. Às vezes a gente fixa muito o nosso olhar na ferida e nos pecados dos outros. E você não fixa o seu olhar na ferida e no pecado do outro tentando ajudá-lo. Se pelo menos você se aproximasse do outro para corrigir na caridade, que a gente também ama corrigindo. Vamos parar de pensar que quem ama, está o tempo todo dizendo que você é maravilhoso. Aliás, a gente tem uma dificuldade imensa de receber um feedback negativo, né? Uma palavra ali que foge um pouco daquilo que a gente pensa de si mesmo. E às vezes a gente até, na seleção de quem faz parte da nossa vida, de quem deve fazer parte da minha vida, as escolhas que eu, porventura, faça, tem muito a ver com pessoas que, de certa forma, me elogiam, ou são parecidas comigo, ou me agradam de algum modo. Não é assim. A gente precisa reaprender a se relacionar com quem pensa diferente da gente. A gente precisa se relacionar, voltar a se relacionar com pessoas que são capazes de dizer coisas para nós que são difíceis de serem ditas, mas que realmente precisam ser ditas. Aquelas pessoas que dizem, olha, você está indo por um caminho errado, vem aqui, eu quero te ajudar. Você pode contar comigo. Mesmo que você vá por esse caminho, saiba que se você pensar em retornar, você pode contar comigo. É assim que a gente precisa fazer. Não é desistir. Não é justificar. Eu estou me afastando dessa pessoa porque essa pessoa ela é alguém que na verdade, só me faz muito mal. Será mesmo? Eu espero que esse afastamento seja realmente de alguém que não te conduz a Deus, se você não tem maturidade para conviver com essa pessoa. Mas se você é um dom, se você entende o dom que você é, o dom do carisma que está em você, você pode ser um canal para a vida daquelas pessoas que estão distantes de Deus. E quantas pessoas estão distantes de Deus? Precisamos reaprender a compaixão. Precisamos reaprender a capacidade de se colocar no lugar do outro. E sabendo que, claro, um detalhe importante. Por que para nós isso é muito difícil? Porque nos nossos dias, a gente, e até a gente do Shalom também, a gente não está imune a isso. Até a gente do Shalom pode cair nesse grande veneno que se chama a ditadura do hedonismo. Ou seja, eu busco aquilo que me dá prazer, satisfação. Eu fujo daquilo que é sacrifício, que é oferta, que vai exigir de mim. Então, nós precisamos combater, porque a gente muitas vezes vai buscar isso.
Talvez vai buscar da mesma forma, porque o mundo não está fora de nós. A gente fica pensando, o mundo está fora, o mundo está dentro do seu coração. Eu gostei de uma palavra muito bonita do Papa, não sei se foi do Papa São João Paulo II ou foi do Papa do Ratzinger, antes de ser Papa, quando ele condenava a teologia da libertação. Que a teologia da libertação dizia o tempo inteiro que existem estruturas de pecado. Estruturas de pecado. Ele dizia, olha, na verdade, o que existe de estrutura de pecado é porque existe um coração pecador. Quem cria a estrutura não é a estrutura em si. A estrutura não tem poder de criar nada. A estrutura, ela cresce do coração pecador. Então foram vários irmãos afastados de Deus, que foram caminhando fora da vontade de Deus, que foram criando estruturas de pecado. E é assim que acontece também no nosso coração. A gente vai deixando as estruturas de pecado crescendo dentro de nós, a ponto de a gente perder essa capacidade de empatia, de compaixão, de colocar-se no lugar do outro, de escutar o outro, ser capaz de sofrer com o outro. Nós queremos pedir ao Senhor que nessa Eucaristia Ele nos dê essa graça. Que nós, ao escutarmos essa palavra, como nós escutamos na primeira leitura de hoje, porque nós podemos pensar, é muito difícil viver isso. É impossível para a minha humanidade viver essas realidades, eu sou muito fraco. Vejam como é bonito a primeira leitura de hoje, diz assim: ouve a voz do Senhor teu Deus e observa todos os seus mandamentos e preceitos que estão escritos nessa lei. Converte-te para o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Na verdade, este mandamento que hoje te dou não é difícil demais, nem está fora do teu alcance. Não está no céu para que possas dizer: quem subirá ao céu por nós para apanhá-lo? Quem nos ensinará para que o possamos cumprir? Nem está do outro lado do mar para que possas alegar: quem atravessará o mar por nós para apanhá-lo? Quem nos ensinará para que o possamos cumprir? Ao contrário, esta palavra está bem ao teu alcance, está em tua boca e em teu coração, para que possas cumprir. Vamos pedir essa graça ao Senhor, porque é Deus mesmo que nos dá a sua graça. Se por nossas fraquezas somos incapazes de corresponder à vontade de Deus, é muito possível, e na verdade é possível porque é desejo de Deus que nós, apoiados na sua graça, vivamos aquilo que Ele nos pede, com as exigências próprias do que Ele nos pede, e que isso nos fará também felizes, nos fará santos, nos realizará como pessoas. Essa é a vontade de Deus, que Ele nessa Eucaristia nos dê a sua força, para que nós possamos a cada dia corresponder à sua santíssima vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.